Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui neste momento. Com alguns eu já compartilhei aquilo que Deus fez na minha vida, o que Deus operou na minha vida. E Deus colocou no meu coração de estar aqui nesta noite, compartilhando com todos vocês aquilo que Ele fez na minha vida, com vocês que estão na internet. Você que pode, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Todos acharam, amém? Acabamos de ouvir quão grande é o nosso Deus, né? Quão maravilhoso é este Deus. Só o fato de nós estarmos aqui, vivos, é sinal que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Evangelho de João, capítulo 9, verso 1, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou a enxergar. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Amém? Amados, este versículo muito conhecido por todos. E baseando-se no versículo que acabamos de ler, eu cheguei à conclusão de que nós não enxergamos as coisas diferentes dos discípulos. Nós não somos diferentes daqueles discípulos que andavam com Jesus. Pois como eles, nós temos muitas dúvidas, muitos questionamentos acerca das coisas do alto, acerca das coisas de Deus. Assim como para eles, diariamente na nossa vida, surgem na nossa mente tantos questionamentos sobre os desígnios de Deus, sobre os projetos de Deus. No texto que nós vimos, amados, os discípulos questionaram Jesus por que daquele homem ter nascido cego. E nós, seres humanos, nós queremos explicar tudo, né? Nós queremos dar uma explicação para tudo. Nós queremos julgar as situações, nós queremos dar um veredito. E nós vemos que aqueles discípulos, em suas mentes, eles já julgaram aquele homem, falando: Jesus, quem que pecou? A família dele ou ele? Porque nós somos assim, amados. Nós temos essa tendência de querer encontrar resposta para tudo. Nós somos rápidos para encontrar explicações. Mas nem sempre nós olhamos para a situação com a ótica de Deus, com a visão correta.
Então Jesus, para ensiná-los acerca dos propósitos de Deus, o propósito que ele tinha para aquele homem, ele disse-lhes, como acabamos de ler: nem este homem pecou, muito menos seus pais, mas ele nasceu com esta cegueira para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas você deve estar se questionando, assim como eu me questionei: mas por que Deus permitiu que esse homem sofresse tanto tempo? Esse homem já era de uma certa idade, cego de nascença. Mas por que Deus permitia esse homem ficar tanto tempo cego? Amados, se você parar para pensar, hoje, já passados 2000 anos, ainda estamos falando deste homem. Você já parou para pensar quantas vidas foram transformadas quando aquele homem foi curado e saiu falando de Jesus? Quantas pessoas sem esperança, sem solução, sem destino para suas vidas, alcançaram Jesus através da vida daquele homem? Você já parou para pensar, ao longo da história destes 2000 anos, quantas pessoas foram impactadas ao lerem essa história, assim como eu fui, assim como você está sendo? Então, se você olhar para trás, não é nada o tempo que aquele homem passou, tanto de vidas que foram transformadas ao longo desses 2000 anos. O propósito de Deus se cumpriu na vida daquele homem. Amados, não é diferente na minha e na sua vida, na sua história. Não despreze sua história. Sua história pode estar ruim agora, você pode estar passando por uma luta, uma dificuldade, algo que às vezes parece não ter solução. Mas saiba que foi Deus quem escreveu a sua história. A dificuldade, a adversidade que você está passando hoje é para que lá na frente você transforme vidas, você alcance vidas, assim como foi com esse cego. É aceitável, como eu já disse, nós somos seres humanos, nós termos dificuldades de aceitarmos os fatos que acontecem no dia a dia, as situações, entendermos o porquê de cada acontecimento. É normal fazermos questionamento. O importante é estarmos sensíveis à voz de Deus a cada momento, a cada acontecimento. Os discípulos, eles caminhavam com Jesus, mesmo assim eles custavam a entender as coisas do alto. Quando Jesus dizia: é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Amados, se pararmos para pensar e olharmos pela ótica dos discípulos, parece loucura mesmo, né? Deus enviar o seu Filho com o propósito de sofrer e ser assassinado. Se olharmos pela ótica humana, parece loucura. Mas pela ótica de Deus, um preço justo estava sendo pago. Um plano de salvação estava sendo posto em prática, para que hoje eu e você estivéssemos reunidos aqui. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Hoje, aproximadamente 7 bilhões de pessoas, que é a população aproximada da Terra, tem uma oportunidade. Por quê? Pelo sacrifício de Jesus. Então, se você olhar pela ótica de Deus, valeu a pena, não valeu? Então, eu quero falar hoje com vocês, eu fiz essa introdução aqui, eu quero falar de propósito. Deus colocou no meu coração para falar de propósito, porque para tudo Deus tem um propósito. Em Romanos 11:36 está escrito: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pois dele, por que pois dele? Surgimos dele, somos sua essência. Por ele, por que por ele? Por ele fomos criados, sua imagem e semelhança. Para ele são todas as coisas. Para a glória dele fomos criados. Para vivermos para ele. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito em comum de todos, o nosso principal propósito.
vivermos para Ele. Amados, as pessoas sofrem hoje em dia, a humanidade sofre. Nós sofremos porque muitas vezes estamos fora do propósito de Deus. Não estamos vivendo para Ele. As pessoas estão vivendo para si próprias, para o seu bel prazer. Quando nós buscamos viver para Deus, cumprir esse propósito aqui, tudo que fazemos aqui na terra nos leva a cumprir um propósito maior, o propósito de Deus, o propósito de viver para Ele. Deste propósito maior de servir a Deus e viver para Ele, dependem todos os outros propósitos terrenos. Exemplo, eu cumpro o propósito de Deus quando eu tenho um ministério na igreja, quando eu participo de alguma comunidade, eu participo do corpo de Cristo. Dessa forma estou contribuindo para que outras pessoas se aproximem de Deus. Outro exemplo, eu cumpro o propósito de Deus quando eu luto para zelar da minha família, quando eu trabalho pela minha família para que estes estejam nos caminhos de Deus. Isso me traz paz para o meu lar. Eu cumpro o propósito de Deus quando com o suor do meu trabalho eu sou próspero. Minha família e eu somos abençoados e comemos o melhor desta terra. Eu cumpro o propósito de Deus quando eu trabalho por uma sociedade melhor, mais justa, cumprindo o meu papel na sociedade. Seja qual for o seu papel, seja gerando renda, emprego, oportunidade, trabalhando, sendo solidário com os necessitados, sendo um alinhado da lei e da justiça, contribuo para uma boa vida em comunidade. Eu cumpro o propósito de Deus. Como eu já disse, Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Um propósito em especial. Nós temos um em comum, que é de servir e adorar a Deus. E hoje eu pergunto, você sabe qual é o seu propósito? Você sabe o que Deus quer de você? Você está fazendo exatamente aquilo que você nasceu para fazer? Ou você tem ouvido a voz de Deus? Porque Deus fala ao nosso coração. Amados, o seu propósito, aquilo que Deus tem para você, isso, Ele irá te responder. Não vai ser eu, não vai ser o pastor, não vai ser ninguém da sua família. Vai ser você e Deus. Eu creio que no seu coração e agora deve estar queimando. Deus está falando com você acerca do seu propósito. O primeiro passo você já deu, é estar aqui. Você que está assistindo essa live, o primeiro passo você já deu. Você veio ao encontro dele, ouvir a palavra dele, ouvir a voz dele. Amados, sobre os fatos que acontecem no dia a dia, ao longo da nossa vida, nisso também Deus tem um propósito. Seja esse acontecimento bom ou ruim. Todos os dias, inúmeras situações acontecem na nossa vida. Seja no mundo carnal ou espiritual. Muitas dessas a gente sequer toma conhecimento. Sem saber, eu não sabia, fui pesquisar, mas sem você saber, o seu coração, ele bate em média 104.000 vezes por dia. Todos os dias, bombeando sangue para todo o seu corpo, alimentando as células para que você respire, para que tenha consciência, para que alimente-se, para que movimente-se, enfim, para que cumpra o seu propósito. Você viu como tudo tem um propósito? Tudo que Deus criou tem um propósito.
tudo isso que acontece no nosso corpo é um milagre da criação. Inúmeras coisas que acontecem no dia a dia, em nossas vidas, são milagres de Deus. Como eu disse, muitos nós não ficamos nem sabendo. Quantos livramentos todos os dias, ao acordar, ao sair de casa, ao retornar. Quantos livramentos e a gente não fica nem sabendo. Porque nós só sabemos e temos a certeza que temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos zela. Mas, irmãos, existem aqueles milagres que são palpáveis, aqueles milagres que são visíveis. Como foi este do cego da história que lemos? Agora eu quero abrir um parênteses aqui, falando de milagre, para contar o meu milagre. Eu fui pesquisar no dicionário o que significa milagre. Estava escrito assim: ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Amados, não sei se todos sabem, mas eu trabalho há aproximadamente 13 anos no Corpo de Bombeiros, mais precisamente aqui em Presidente Venceslau. Eu já presenciei diversas situações nesses 13 anos. Tragédias, mortes, desespero, mas também muitos milagres. Dia 28 de julho passado, uma quarta-feira, estávamos no quartel cumprindo mais um dia de rotina, quando por volta das 10h30 da noite o alarme soou e saímos para atender um acidente na rodovia Integração. Foi-nos informado que um caminhão havia colidido com uma carreta e que o motorista estava muito ferido. Para mim, na minha cabeça, seria mais um salvamento, mais uma ocorrência, onde atenderíamos aquela vítima até o hospital, retornaríamos para o quartel e depois para casa. Só que algo inesperado aconteceu. No momento que eu se deslocava para a vítima, eu e meu parceiro verificamos como que ela estava e vimos a necessidade de imobilizar a perna dele, porque ele estava com muitas fraturas, porém estava consciente. Retornei para a viatura para pegar o bolsão com material, e no que eu retornei para o mesmo local, eu senti algo no meu rosto, mas no começo eu não entendi o que estava acontecendo e continuei caminhando. Eu só parei a hora que eu senti uma fisgada na cabeça. Nisso eu tonteei, dei 2 passos para trás, soltei o bolsão instintivamente e já fiquei meio zonzo. Eu olhei pro parceiro e falei: rapaz, eu não tô legal. Eu vou para a viatura porque eu senti que algo entrou no meu olho. E fui para a viatura e ali sentei, sem entender o que estava acontecendo. Nisso eu lembrei de olhar no retrovisor para ver se tinha atingido o meu olho. E para a glória de Deus, não tinha atingido o meu olho. Eu estava com a minha visão intacta. Eu já fiquei feliz, já comecei a agradecer a Deus ali mesmo. Esse foi o primeiro milagre. E nisso eu comecei a sentir dor. O lado esquerdo da minha face começou a ficar dormente. E eu vi
avisei meus amigos o que tinha acontecido. E rapidamente eles socorreram aquele homem. E junto com aquele homem eu fui levado até a Santa Casa. Só que eu cheguei a comentar com meu amigo, eu falei: evangelista, eu senti que foi profundo e minha face está dormente. Verifica a possibilidade de eu ser transferido para Prudente. E ele falou no rádio, comunicou com a central e foi mobilizada uma equipe para me transferir para Prudente. Fui atendido, muito bem atendido na Santa Casa. Agradeço ao médico, aos enfermeiros que lá estavam. Neste momento, pessoal, eu passei de ser socorrista para ser socorrido. Eu passei a ser vítima. Me colocaram naquela maca que por muitas vezes eu coloquei tantas pessoas. Estava eu deitado ali na maca, sendo transferido para Prudente. A todo momento eu estava consciente e eu pude perceber a aflição no rosto dos meus companheiros. Como eu já disse, é algo incomum, né? Você socorrer o seu companheiro. E ali eu pude perceber a aflição no rosto deles. E eu quero agradecer, aproveitar este momento, agradecer. Eu sei que eles devem estar assistindo. Neste momento eles estão de prontidão lá no quartel. Quero agradecer ao Sargento Cardoso, o Cabo Robson, o Cabo Brito, o Cabo Evangelista, esse meu parceiro de programa de rádio, que estava comigo lá o tempo inteiro, o Cabo Valério, devem estar lá com o Cabo Rodrigo, o J. Rafael. Deus abençoe a vida de vocês. Nisso, pessoal, eu sendo transferido para Prudente, eu comecei a vomitar, aquela dor, vômito. E eu lembro de ter pedido para eles ligarem para a Grazi, para falar que estava tudo bem. Isso era por volta de meia-noite. Eu falei com ela ao telefone com um pouco de dificuldade, porque minha face estava dormente. Pedi para que ela ligasse para o meu primo, Marquinhos. Nisso, chegando em Prudente, antes de chegar em Prudente, né? Já no pedágio, veio ao nosso encontro a viatura de Prudente, a qual é tripulado por médico, enfermeiro, que é a viatura do grau de suporte avançado. E rapidamente eles tripularam a nossa viatura e foram dando os primeiros atendimentos do pedágio até no HR. E ali eu já não conseguia mais abrir o olho, porque a dor era imensa, a ânsia de vômito. E a única coisa que eu conseguia fazer era clamar a Deus. Entrando no HR, eu lembro de ter ouvido a voz da Grazi. Eu estava com o olho fechado. Eles foram tão rápido que chegaram junto com a gente. Quero agradecer também a Fernanda, o Marquinhos, o Bahia, que levaram a Grazi até lá, que foram fundamentais. Como eu estava com o olho fechado, eu lembro de ter ouvido a voz da Grazi, que segurou a minha mão e disse: fica tranquilo, estou aqui com você. Amados, como eu já disse, o tempo inteiro eu com o olho fechado naquela maca. Fui conduzido pelos corredores do hospital. Fui atendido pela médica de plantão.
pelo oftalmologista, que descartou qualquer lesão no meu olho, qualquer problema na visão. Como eu disse, esse foi o primeiro milagre. Ali fizeram a sutura no meu supercílio, devido à penetração daquele objeto. Fez um corte considerável aqui. E eu permaneci lá a noite inteira, de observação, sentindo dor, com vômitos. E já pela manhã, a médica chegou para me dar alta. Me dar alta e um atestado de 3 dias. Nisso eu comecei a vomitar. E a Grazi questionou: doutora, mas é normal? Ele ainda está vomitando. E ela procurou o neurologista. Eu havia feito tomografia. E aparentemente na tomografia não tinha acontecido nada. E o neurologista chegou em nós, isso já na quinta-feira de manhã, próximo das 10h30 da manhã. E me disse assim: ó, Tiago, nós analisamos seu exame, sua tomografia. E pelo que vimos, foi superficial. Identificamos apenas uma manchinha próximo do seu cerebelo. Para quem não sabe, o cerebelo, ele fica aqui na parte de trás da cabeça, na base do cérebro. Ele falou: ó, descarto qualquer hipótese de ser da lesão, mas é bom você dar uma investigada. Pode ser nada, como pode ser alguma coisa. Pode ser até a questão, alguma alteração no exame na hora de fazer a tomografia. E até me recomendou uma clínica lá em Prudente, um neurocirurgião. Enfim, saindo do hospital, aí recebi alta, o medicamento já estava fazendo efeito, a dor já tinha cessado. Aí eu falei para minha esposa: já que estamos aqui, vamos passar nesse médico, né? O neuro falou assim para mim: ó, fica tranquilo, depois você investiga com calma. Mas eu senti no coração de passar aproveitando que já estava imprudente. E passamos na clínica, durante a consulta com esse neurocirurgião. Ele já havia recebido os exames pelo celular do neuro do HR. E enquanto analisava os exames, eu via no rosto dele uma cara de espanto. Ele pediu para eu contar o que aconteceu. Eu contei assim como eu contei para vocês. E ele ficou meio preocupado. Porém ele disse assim: Tiago, tem uma manchinha aqui no seu cerebelo. Vamos fazer um exame mais detalhado, vamos fazer uma ressonância. Porém, eu já descarto qualquer hipótese de ser por causa da lesão. Passa na clínica, faz o exame, vai embora para casa descansar. Isso por volta das 11h30, passamos na clínica. Eu ainda com a farda da ocorrência, sujo, sem comer. Já começaram a sentir dor de novo, ainda vomitando. Passamos na clínica, fizemos o exame e voltamos. Tudo que parou. "20 minutos depois eu chego em casa. Estávamos desfazendo, a Grazi estava desfazendo a bolsa com as roupas que ela havia levado. 20 minutos depois o celular toca. Era o médico da clínica. Nisso eu coloquei o celular no Viva Voz, para a Grazi também ouvir o que ele falaria dos exames, né? E ele me perguntou: Tiago, onde você está? Eu disse: estou em casa, estou em Venceslau. Foi no momento que ele falou: você acredita em milagres?
Nisso a minha esposa começou a chorar. A Grazi desabou de chorar, porque ela havia presenciado tudo aquilo que eu passei. Tinha sido forte até aquele momento. E ele continuou. Eu falei: sim, doutor, eu acredito em milagres. Mas por que você está falando isso? Ele falou: olha, aquele ferro, ele entrou pelo seu olho, atravessou a sua cabeça e chegou até o cerebelo. Sabe aquela manchinha? Aquela manchinha foi um sangramento no seu cerebelo. Olha, eu não sei como você está vivo. Eu não sei como você está andando. Ao longo da minha carreira, eu nunca vi algo parecido. Glória a Deus. Amém. Amados, o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Confesso para vocês que no momento eu não tive reação de chorar, de me emocionar. Eu fiquei paralisado. Eu não assimilei, foi um golpe. Eu não assimilei. Foi tudo tão rápido. Eu não esperava, confesso que não esperava. Confesso que passou um filme na minha cabeça, né? Era para eu estar morto. Comecei a refletir naquele momento. Nisso o médico falou: Tiago, volta para Prudente que nós vamos te internar. Você precisa ficar de observação. Vem para Prudente agora. Aí lá vai a gente arrumar as coisas, se ajeitar para voltar para Prudente. Amados, confesso que naquele momento, como eu falei, eu estava cheio de planos, de projetos. É como se a partir daquele momento nada mais importasse. A partir do momento daquela notícia, nada mais importasse. Todos aqueles planos. E enquanto a gente se arrumava, eu comecei a me lembrar da minha história com Deus. Comecei a me lembrar da minha caminhada com Deus, das histórias de oração da minha avó, que já é falecida, que sempre orou pela nossa família. Era a única pessoa que servia a Deus na família. E ela dizia que sempre orou por nós. Através dela, Deus alcançou minha mãe, que também sempre orou por nós. Comecei a lembrar das orações no monte. Me lembrei das orações que eu e minha equipe fazemos toda manhã no quartel ao assumir o serviço. As orações ao sair de casa. Amados, já lá no hospital, já internado, isso já era quinta-feira à noite. A Grazi do meu lado. O que mais eu ouvi nesses dias que eu estive lá, da equipe médica, das pessoas que se deparavam comigo, foi a palavra milagre. Eu quero agradecer a todos que estiveram orando. Eu sei que a igreja esteve orando. Eu recebi inúmeras mensagens no celular de pessoas que estavam orando. E já na sexta-feira, eu recebi a visita de outro neurocirurgião, da mesma equipe do primeiro médico que me atendeu. E ele me disse a mesma coisa. Tiago, estávamos sentados olhando o seu exame e até agora não entendemos o que aconteceu. Olha, foi um milagre. Mas, amados, eu confesso que a ficha não caía. Eu sei que Deus é um Deus de milagre, mas eu não conseguia
entender o que estava acontecendo. Não conseguia entender que um ferro entrou na minha cabeça, saiu, sem lesionar nada. A ficha não caía. Já no sábado, uma outra neurocirurgiã me chamou a atenção por ser uma jovem de pouca idade. A médica muito alto astral, por sinal. Ela entrou no quarto. Oi, Tiago. E eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Nisso ela me chamou a atenção. Falou, opa, não baixa a cabeça não, levanta a cabeça. Choro só se for de alegria. Vamos bola pra frente. Vamos viver essa nova vida. Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus te deu. E nesse momento, a Grazi perguntou para ela sobre os riscos. Falou, doutora, todos falaram que ele correu risco de vida, mas quais foram os reais riscos? Eu vou pedir para o pessoal, o Ministério de Mídia, colocar a foto ali, se possível, a minha foto, só para os irmãos terem noção. Essa foto eu mesmo tirei enquanto estava dentro da viatura. Ali naquele lugar, no canto onde está marcado de sangue, irmãos, é onde a antena penetrou. Depois fiquei sabendo que era uma antena, a antena do caminhão, que devido à batida ela ficou na horizontal, na altura da cabeça. Ela falou que o ferro passou a milímetros deste bolsão de sangue, que se rompe é uma hemorragia que não estancaria sozinho. Automaticamente eu entraria em coma e, consequentemente, viria a óbito. Mais para frente, o cerebelo, se o ferro danifica o cerebelo, eu perderia todos os movimentos do corpo, incluindo a fala. Além disso, ela disse, correu o risco de romper pequenos vasos sanguíneos, massa cefálica, enfim, ele correu todos os riscos possíveis. Amados, não resta dúvida para mim, não restou dúvida para aqueles médicos. A ciência não soube explicar de que foi um milagre. Não resta dúvidas de que foi um milagre. Como eu já disse, nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Eu não imaginava, como eu disse para vocês, que tudo isso poderia acontecer. Foi tão de repente. Confesso para vocês que ouvir da boca de 3 médicos, 3 pessoas que se baseiam na ciência, geralmente médico é meio cético, né? Eu ouvir de 3 neurocirurgiões que aquilo foi um milagre de Deus, aquilo muito me alegrou, porque desde ali Deus já estava fazendo a sua obra. Amém? Às vezes eu me pergunto qual o propósito desse milagre. Você deve se perguntar qual o propósito. Amados, eu só tenho uma certeza. Deus tem um propósito na minha vida, assim como Ele também tem na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Assim como Ele tinha para aquele cego que lemos na história. Às vezes eu fico pensando, qual o propósito de Deus em tudo isso? Qual o propósito de Deus de ter me dado mais uma oportunidade aqui na terra? Às vezes eu penso que o propósito é para que eu ajude a minha esposa, que eu ajude a Grazi com minhas filhas, educando-as no caminho do Senhor. Às vezes eu penso que o propósito era eu estar aqui hoje,
edificando a sua vida, você que está em casa, para que você mude a sua visão, para que você venha crer mais em Deus, para que você venha acreditar mesmo em meio à tribulação. Às vezes eu penso que o propósito é continuar ajudando pessoas, seja no bombeiro, seja aqui na igreja, seja no dia a dia. Amados, como eu disse, num piscar de olhos a minha vida parou. Tantos planos, tantas preocupações, tantos projetos. Se fosse da vontade de Deus me levar, ficaria tudo aqui. O que adiantou tanta correria? Confesso que se eu já tentava enxergar, hoje eu enxergo a vida com outros olhos. E eu convido você a também, a partir desta noite, enxergar a vida com outros olhos. E eu te pergunto, para que tanta correria? Para que juntar tanto em celeiros? Pergunto a você, por que tanta mágoa? Por que você está há tanto tempo sem conversar com aquela pessoa? Por que não libera o perdão? Por que nós corremos tanto atrás das coisas e dedicamos pouco tempo para as pessoas? Tempo para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos pais. Tempo para Deus. Até quando, irmãos, vamos continuar dando a sobra do tempo para aquilo que importa? Pois é isso que nós fazemos no dia a dia. Nós damos a sobra do nosso tempo. Deus, Ele nos amou primeiro, diz a Bíblia. Ele deseja uma vida de intimidade comigo e com você. Não estou falando de religião. Não estou falando de cumprir ritos, cumprir uma liturgia. Estou falando de uma comunhão com um Deus que é o seu Pai. Um Deus que está pronto para falar contigo todos os dias, a todo momento. Amados, Deus me deu uma nova chance de fazer diferente. Eu não sei se você terá esta chance. Também não sei se eu terei uma outra oportunidade. Por isso eu digo a você que está aqui na igreja, você que está em casa, aproveite hoje esta oportunidade. Sinta Deus falando aí no seu coração. Certa feita, Jesus disse: os 2 maiores mandamentos são: ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Fazer a vontade de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. O que é amar a Deus? Jesus disse: quem faz a vontade de Deus, quem faz a vontade do Pai, esse é quem verdadeiramente o ama. Eu te pergunto hoje, você está no centro da vontade de Deus? Você está cumprindo o propósito dele para a sua vida?
Eu quero convidar o Ministério do Louvor. Quero fazer um convite a você aqui na igreja, você pela live. Você que se sente distante dos caminhos de Deus. Você que deseja aceitar Jesus no seu coração. Você que outrora serviu a Deus e está longe dos caminhos dele. Sinta aí no seu coração agora. Tome uma decisão, você que ou está na igreja ou você que está em casa. Você que quer aceitar a Jesus. Como eu disse, hoje é a oportunidade. Às vezes você está vivendo uma vida sem sentido, sem propósito. Uma vida de desilusão. Às vezes você está pensando em tirar a própria vida. Às vezes você está pensando que para você não tem solução. Mas eu quero dizer a você, o fato de você estar aí respirando, o fato de você estar aqui vivo, já é um milagre. Então se alegre. Eu peço para que todos fiquem de pé, medite na letra dessa canção. Você que aceitou o convite de aceitar Jesus, Ele está aí olhando para você neste momento. Você na sua casa, onde quer que esteja. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Você na igreja, feche seus olhos. Medite na letra desta canção. Se o tempo pudesse voltar para as brigas que desperdicei, em brigas vazias com quem eu mais deveria amar. Ah, se o tempo pudesse parar nos momentos singelos com quem eu mais deveria notar, querer estar junto de mais ninguém, respirar, oh meu Deus, obrigado porque Agradeça, eu amado. vivi para ver esse dia. Agradeça por viver esse dia, para ver esse dia chegar. Quero sede de acordar. Agradeça pelo seu respirar. Respirar, oh meu Deus, Agradeça pelo fôlego de vida. Quantas vezes só fiz ver a hora passar. Lembre-se dos momentos que você desperdiçou. Quero valer a pena. Os momentos que você esteve distante dele. Os momentos que você poderia perdoar e não perdoou. Ah, se o tempo pudesse voltar para os dias que desperdicei em brigas vazias com quem eu mais deveria amar. Tanto tempo, pessoal, tanto tempo desperdiçado. Com brigas, se o tempo com intrigas, pudesse parar, com coisas fúteis, coisas banais. Singelos com quem O nosso tempo é tão precioso. Notar, Peça perdão agora. Volte ao centro da vontade de Deus. Respirar, oh meu Deus, obrigado.
Sinta Ele falando aí ao seu coração o propósito que Ele tem para você, para a sua vida. Uma vida de paz, uma vida de gozo, uma vida de prosperidade. A única coisa que Ele pede para você é um tempo de qualidade. Um tempo dedicado a Ele. Um tempo de relacionamento com Ele. Eu peço a você que aceitou a Jesus em seu coração, você em casa, que no ato de fé colocou a mão no seu coração. A Bíblia diz que com a boca confessa que Jesus é o Senhor, com o coração se crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, e quem assim fizer será salvo. Repita comigo, você que aceitou a Jesus, você que no seu coração tomou a decisão de voltar para os caminhos de Deus, para os caminhos de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, Pai. Escreve, para você que está voltando, reescreve meu nome no livro da vida. Repita comigo: porque de hoje em diante eu sirvo a Deus. Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Eu agradeço, Pai, por esta oportunidade. Nós não sabemos, Papai, o que o Senhor tem reservado para nós, mas de uma coisa nós temos certeza, Pai: o Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor tem um propósito em cada acontecimento, Pai. O Senhor está nos guardando 24 horas por dia, a cada segundo, Pai. Deus, que nós venhamos descansar em Ti, que o nosso coração, Pai, venha estar ligado contigo a todo momento. Não nos deixe nos afastar de Ti, Pai. Guarda, Deus, o coração de cada um que aqui está, Pai. Cada um que recebeu esta palavra, cada um que sentiu o seu tocar. Que a partir de amanhã, Papai, comece uma nova vida, comece uma nova direção para a sua vida, com um novo propósito, com um único propósito, Pai, de servir e adorar a Ti. Pai, sem Ti nós não somos nada, Deus. Sem Ti nós não somos nada. A vida, a Bíblia diz, é como uma névoa passageira. Mas o Senhor nos criou com o propósito de eternidade. Nós fomos criados para a eternidade, para a salvação eterna, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvem o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem permanecer em pé, que nós vamos fazer o encerramento. Eu louvo a Deus pela vida do Tiago. A palavra foi edificante à minha vida, com certeza na vida da igreja. Interessante que quando eu estava em casa e eu preocupado, Senhor,